para fazer as transformações que o nosso Brasil necessita. Muito obrigado. Muito obrigado. Deputado Danilo Forte, Vossa Excelência tem 5 minutos. Quer acrescentar o tempo de líder? O tempo de líder. Mais o tempo de liderança. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, deputado presidente, senhoras e senhores deputados. Muito foi falado hoje aqui, inclusive em algumas citações, uma recordação importante de nosso grande timoneiro, talvez o maior líder dessa casa na democracia contemporânea do Brasil, que foi Ulisses Guimarães. E doutor Ulisses, ao concluir o trabalho da Constituinte, ele colocou como frase emblemática, exatamente, ao dizer que a grande quimera dos homens é a perfeição que eles não as têm. E essa casa é feita por homens e mulheres que não são perfeitos. Aqui, longe de nós, a perfeição. Mas a obrigação nossa é a responsabilidade para com o Brasil e para com a sociedade brasileira. E dentro do cumprimento dessa responsabilidade, todos nós vivenciamos, e aqui foi fruto já de muitas autocríticas por diversos partidos, que o modelo atual se exauriu, que o modelo atual não tem mais condições de garantir o reconhecimento pelo conjunto da sociedade e que todas as vísceras da democracia brasileira, na formatação do processo eleitoral, estão expostas aí todo dia nos jornais, que vão desde a compra dos partidos políticos, tempo de televisão, apoiamento, presidencialismo de coalizão, e tudo isso patrocinado pelo ambiente de falcatruas, de desvio de recursos públicos, que tem denegrido tanto a imagem da política brasileira, internamente e externamente. Isso fragilizando, inclusive, a retomada da economia e fragilizando, inclusive, os investimentos tão necessários para o soerguimento de um país, de uma nação como o Brasil. E é diante desse quadro que nós temos que perceber que a cobrança da sociedade pelas mudanças passa necessariamente por essa compreensão. Uma é constatação de todos nós que o tempo é exíguo, que o tempo já não dá mais para grandes debates, nem para formatação complexas, pior do que o que já estava sendo discutido. E diante disso, é necessário que nós tenhamos a compreensão do belo trabalho que foi feito pelo relator Vicente Cândido, buscando harmonizar, né, e a todo momento consensuar um projeto que seja capaz de se viabilizar nesse tempo tão curto de votação. Votação essa que passará ainda pela Câmara, em alguns momentos com 2 votações em plenário, quando se trata de emenda constitucional, e também pelo Senado, em 2 votações em plenário, inclusive com a necessidade de quebra de interstício, para poder se concluir essa votação até meados de setembro, dando o prazo necessário para não interromper o princípio da anualidade, que determina que todas as mudanças eleitorais deverão acontecer até um ano antes da próxima eleição, ou seja, até o 1º domingo de outubro. Então, é fundamental que nós tenhamos a compreensão que, diante do momento, da conjuntura nacional, com tantos desafios para a política do futuro, diante de um passado tão nocivo à convivência e harmonia, inclusive da relação dos políticos com a política e com a sociedade, tem muitos deles que já não conseguem sequer andar de cabeça erguida nas suas bases eleitorais, muitos deles aí sendo defenestrados publicamente por um passado que foi conduzido exatamente por uma necessidade dos acordos políticos que foram feitos. É fundamental que nós apresentemos uma ruptura com esse processo. É fundamental que nós apresentemos uma proposta para a sociedade que nós estamos mudando. Não mudar significa continuar do mesmo jeito. E continuar do mesmo jeito significa dizer que, novamente, tudo aquilo que foi condenado e que está exposto em praça pública será retomado. Retomado de uma outra forma, talvez com outros protagonistas, talvez com outras indagações, mas sempre com a mesma máxima de que os partidos estão se recompondo para fazer novas negociatas, os acordos estão sendo feitos para poder garantir apoio de espaço de tempo de televisão, e nada com o princípio político da necessidade de um programa, de uma proposta capaz de tirar o Brasil dessa crise política e econômica que nós persistimos em viver nela. E a minha preocupação é exatamente essa. Se nós temos um mínimo necessário para fazer uma transição,
nós temos que, nessa transição, ter a complexidade do momento que nós estamos vivendo. O distritão, como muito foi falado aqui, ele não diminui em nada a representatividade dos eleitos. Inclusive, o deputado Espírito de Amin colocou isso com muita competência. Pelo contrário, se são os mais votados que vão ser os eleitos, para esse momento, ela traz uma inovação, que é do reconhecimento popular, né, pelo voto, que é o momento mais importante da democracia, e o valor número 1 é a apresentação do voto, é a escolha pelo eleitor daqueles que vão compor o novo parlamento, as novas casas legislativas. E diante deste princípio, nós estamos exatamente cumprindo uma regra de transição, já que o próprio relatório do deputado Vicente Cândido já apregoa, coloca que a partir de 2022 nós teremos um sistema mais inovador, mais aperfeiçoado, que talvez seja aquele que atrai os melhores olhares e os maiores volumes de compromisso a partir de 22 com o distrital misto, aí o país já vivendo uma nova etapa na sua democracia e, se Deus quiser, na sua economia, inclusive na sua plenitude da harmonia dos diversos poderes. O que nós não podemos aqui é naufragar qualquer perspectiva de mudança, até porque uma exigência muito clara que está sendo cobrada por todos é como fazer o processo eleitoral, como financiar esse processo eleitoral. Há uma preocupação de que esse processo eleitoral não seja financiado pelos métodos costumazes que endaldaram e que sujaram tanto o sistema de financiamento das campanhas políticas no Brasil. Inclusive, muitos representantes de alguns partidos políticos fizeram autocrítica aqui, que não querem mais dinheiro das empresas. Que salutar, que importante. Eu, particularmente, inclusive, nego essa forma. Eu acho que, inclusive, se nós tivéssemos um sistema de transparência e um sistema de limite por empresa e por candidatura, a gente teria condições, inclusive, de continuar tendo financiamento das empresas. Mas o momento, a exigência da sociedade é tamanha que só restou uma alternativa, o financiamento público. Então, se é o financiamento público, nós temos que garantir esse financiamento público no mínimo necessário para dar conforto aos partidos e aos candidatos. Porque há uma desconfiança muito grande também do conjunto da sociedade sobre as direções partidárias. Aquilo que o deputado Silvio Costa colocou, né, dos equívocos das direções partidárias, muitos deles se profissionalizando, porque, inclusive, eu advogo que os dirigentes partidários não têm que ter necessariamente mandato parlamentar ou mandato eletivo, porque, da forma que está, criou uma burocracia tal que viraram funcionários públicos sem necessidade de concurso público. E agora, com o advento do financiamento público, muitas delas cresceram os olhos exatamente desse dinheiro. Então tem que ter regras claras com relação a como vai ser distribuído diante das candidaturas esse fundo para financiar a democracia. E que ele, de fato, sirva para irrigar todas as candidaturas que tenham sendo colocadas na disputa eleitoral do próximo ano. Mas, para que esse recurso chegue, é necessário que haja mudança. Porque se não houver a mudança, também não vai ter a mudança do financiamento. Nós não vamos cair aqui na ilusão de dizer que continuar no regime proporcional da mesma forma que está, haverá disponibilidade para mudar financiamento, tanto no plenário da Câmara como no plenário do Senado. Inclusive, algumas sinalizações já foram feitas que, se não houver mudança, também não tem por que os parlamentares colocarem a sua identidade, né, a sua autoria num processo de mudança de financiamento sem mudar as regras. Porque sem mudar as regras vai levar naturalmente às ilegalidades, às ilicitudes que já aconteceram no passado. Então, eu acredito que nós precisamos ter, nesse momento, um pouco de maturidade. Nós precisamos ter um pouco de consciência plena que esse financiamento só advirá se nós conseguirmos mudar o regime de eleição. E a mudança hoje plausível, que tem condição de permear, de conduzir esse processo, é no primeiro momento, aprovando o distritão com todas as deficiências que tem, mas não como um modelo conclusivo, porque o modelo conclusivo, o modelo que terá eficiência para realmente fazer um patrocínio
de fortalecimento partidário e de fortalecimento da democracia advirá a partir de 2022, quando nós tivermos o distrital misto, já numa nova conjuntura que o país terá para poder, com conforto, criar as condições desse distrital misto. Porque daqui para o ano que vem, até a definição das áreas desse distrito, ela fica inviabilizada. Fica inviabilizada porque nós não temos condições de definir com clareza as áreas dos distritos que serão eleitos os parlamentares num processo eleitoral em tão curto espaço de tempo, até outubro desse ano, que é quando as regras eleitorais têm que estar definidas para o pleito do ano que vem. Então, amigos, há uma preocupação, essa preocupação exige de nós uma compreensão do momento, exige de todos os partidos uma compreensão, inclusive para não cair de novo no desespero que foi as prestações de contas agora das eleições municipais, quando nós percebemos, inclusive, que teve prefeito eleito no Brasil com declaração de prestação de contas de 200